gostaria de cumprimentar o público que está aqui presente na defesa de doutorado da ISIS. É um momento formal do ponto de vista acadêmico. A ISIS vai estar defendendo a tese de doutorado em físico-avaliação eletrônica de produtores moleculares, estudo de paradigmática para a questão de fatos. Eu gostaria de agradecer e saudar os membros da banca avaliadora. Naturalmente, o orientador é o presidente nato da defesa ou desse processo. Gostaria de saudar o professor Wesley Francis Costa Cota, da Universidade Federal de Viçosa. Obrigado pelo aceite. Também gostaria de agradecer ao professor Wesley Spalenza, lá do IFES, do Espírito Santo. Obrigado, Wesley, mais uma vez, uma alegria tê-los aqui. Gostaria de agradecer que ele está presencial o professor Enésio Marinho da Silva Júnior, da Unesp Campus Ilha Solteira. Gostaria, não menos, last but not least, de agradecer ao professor Dr. Márcio Daldim Teodoro, da UFSCar, que está acompanhando também virtualmente. Um agradecimento aqui a vocês pelo aceite e por participar desse processo de defesa e de avaliação do doutorado da ISIS. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas a gente vai esticar um pouquinho. Segundo, não existe regra estabelecida para o período de defesa. A gente segue geralmente o tempo, que é o tempo utilizado na qualificação. O que significa de 40 a 60 minutos, mais ou menos, sem grandes prejuízos. Após a apresentação, é sabido, nós teremos a arguição, de tal forma que cada membro da comissão avaliadora vai ter até 30 minutos para arguir. E depois nós vamos fazer a conclusão dos trabalhos, nós vamos pedir licença a vocês, vamos fechar e daremos as conclusões finais. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui também amplamente o Leandro pelo apoio técnico, ao pessoal que está presente, e a partir de agora, então, a gente começa eu passo a palavra para vocês, e seguindo esse protocolo que eu acabei de fixar com vocês aqui, de relembrar, a gente vai dar início ao processo de defesa aqui, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Isis, eu sou a professora Mariana. Estou aqui hoje para apresentar os resultados que nós tivemos durante o período de doutorado. A minha tese tem o título Efeitos de Correlação Eletrônica em Condutores Moleculares e Estudo do Parâmetro de Gneiss para a Coexistência de Fases. Nós vamos seguir um plano. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o modelo de Ising e a interação entre primeiros vizinhos, considerando que essa interação pode ser eletrônica, né? Pode ser magnética, pode ser entre pessoas, como é o caso de modelos epidêmicos, que a gente vai ver. O parâmetro de Gneiss, vamos falar um pouquinho o que é o parâmetro de Gneiss e por que ele é tão importante para a gente, né? Dentro do contexto que a gente explorou. Vou falar um pouco sobre a transição metal-isolante de Mott, a região de coexistência de fases e como nós conectamos a essa transição e os conceitos que a gente conhece para a coexistência de fases para compor a chamada fase eletrônica de Witts. Também vou falar sobre a coexistência de fases para um sistema, né, onde a gente usa as equações de Van der Waals. Vamos falar um pouquinho sobre modelos epidêmicos, teoria de percolação e o Covid-19, que foi um trabalho que a gente publicou, não estava previsto dentro do projeto, mas a gente publicou durante a pandemia. Por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre os aspectos experimentais, onde nós realizamos medidas de polarização elétrica e a observação da polarização de Maxwell-Wagner, conclusões, perspectivas e publicações e apresentações de trabalhos em eventos. Certo? Qual é a motivação que nós tivemos dentro dessas frentes? Né? Primeiro, explorar a região de coexistência de fases em sistemas de interesse, como, por exemplo, né, e é o carro-chefe dessa tese de doutorado, a transição metal-isolante de Mott. Também
Empregar o chamado modelo de Abramov-Casarini para investigar a relação entre o tempo de relaxação, a entropia e o parâmetro de Gunnaisen em sistemas que apresentam desordem. Investigar a região de coexistência de fases para modelos bem estabelecidos da literatura, que é o caso do gás de Van der Waals, empregando a razão Gunnaisen e o parâmetro de Gunnaisen efetivo. Aplicar o modelo de Ising para analisar fenômenos que envolvem interação entre primeiros vizinhos. E o aprimoramento de um método para realização de medidas de polarização elétrica versus temperatura para investigação de sistemas possivelmente multiformes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o modelo de Ising 1D e as suas aplicações. O modelo de Ising 1D é um modelo bem estabelecido na literatura. Aqui é o caso mais simples, né? A gente tem uma cadeia de spins e a gente considera que existe uma interação entre esses primeiros vizinhos, chamada interação de troca, denominada uniótica, certo? E a gente tem um Hamiltoniano que descreve esse modelo de Ising, onde a gente tem a relação de interação de troca, o operador do sítio e o sítio vizinho, o campo magnético e o magneto de Bohr, onde esse campo magnético está. O modelo de Ising 1D ele possui solução exata analítica. O modelo de Ising 2D também possui solução exata, mas numérica. O modelo de Ising 3D não tem solução. O modelo de Ising 1D ele não apresenta alteração de fase e temperatura finita, e sem interação de troca for positiva, a gente está falando de um caso ferromagnético. Se ela for negativa, a gente está falando de um caso ferromagnético. O modelo de Ising ele pode ser adaptado para a gente investigar diversas situações onde, como eu disse, a gente tem interação entre primeiros vizinhos. Aqui, no caso, ele foi aplicado na literatura para explorar um modelo onde a gente tem energia e volume acoplados, como é o caso da água superresfriada. Na água superresfriada, a gente tem partículas que estão numa configuração high density, partículas que estão numa configuração low density, e partículas e regiões que têm marcância, que não tem partículas, certo? Então, nesse caso, foi empregado com um modelo de Ising, onde S é inteiro, sendo que S igual a 1, a gente tem high density, né? Então, essas partículas estão nessa configuração high density, menos 1, elas estão nessa configuração low density, e 0 se a gente tiver uma vacância. Mas por que a gente tem interesse em fazer isso? Porque a gente consegue contar essas partículas usando justamente a ideia do modelo de Ising. A gente consegue determinar o número de partículas em cada configuração, o número de partículas total, e a partir daí determinar as grandezas termodinâmicas, como a energia configuracional, por isso que esse config aqui, e a entropia, que vai ter 2 termos, um configuracional associado a essas duas configurações, como essas partículas estão distribuídas nessas duas configurações, e uma parte de volume livre, que está associado a cada partícula em si. Ok. Então, a gente já entendeu o modelo de regime de acoplados. Agora vamos falar um pouco sobre o parâmetro de Gunnaisen. O parâmetro de Gunnaisen ele é uma grandeza física que relaciona grandezas termodinâmicas. Mas por que ele é importante? A razão Gunnaisen, que é determinada alfa sobre Cp, ela está diretamente associada à entropia. E a gente sabe que próximo do ponto crítico, ou uma região de transição de fase, a gente tem um acúmulo de entropia, a gente vai ter um aumento de entropia. Então, se a gente tiver uma grandeza onde a gente consiga relacionar a entropia com o parâmetro de controle, quando a gente varia esse parâmetro de controle da transição, se a gente está próximo da transição, a entropia vai aumentar e o parâmetro de Gunnaisen vai ser sensível a essa variação, que vai ser brusca. Então, ele vai sentir um aumento muito expressivo. Então, ele é uma grandeza que vai nos permitir explorar, investigar regiões próximas a pontos críticos e transição de fase. Certo? Aqui, a gente tem o caso desse sistema teórico, certo? A gente tem aqui alfa singular, que é a expansão térmica.
nas proximidades da transição, né? Ela segue a classe de universalidade de nível 2D, onde esse beta vai ser igual a 1/8, então ele aumenta seguindo essa função sinal, certo? Então a gente tem um aumento da expansão próximo da transição, a gente tem um aumento da expansão térmica, a gente tem a mudança de sinal e para negativo. Então é muito característico, é um aumento muito expressivo que flipa e depois volta para valores próximos, valores, digamos, para valores pequenos, certo? Como o parâmetro de Gneiss, ele depende da expansão térmica, não é diretamente proporcional, o que vai acontecer com o parâmetro de Gneiss aqui nas proximidades desse ponto crítico? Ele vai ter um aumento muito expressivo com mudança de sinal. Então, a gente consegue mapear a transição de fase de um ponto crítico através do parâmetro de Gneiss. Certo? O parâmetro de Gneiss, ele pode ser reescrito em termos dos diversos parâmetros de controle, a depender da transição que a gente quer explorar. Como a gente pode fazer isso? Usando as relações de Maxwell. Então, a gente pode escrever em termos de pressão, em termos de campo magnético, em termos de campo elétrico, em termos de polarização, por exemplo, para a gente quantificar os chamados efeitos calóricos. Barocalórico, magnetocalórico, eletrocalórico, polarcalórico. Como nesse caso aqui, que a gente mostra nesse paper publicado pelo nosso grupo. Ainda, a gente falou muito sobre alfa sobre CP. Né? Nesse caso, a gente está falando sobre a razão do Gneiss. A razão do Gneiss é a grandeza que vai nos permitir explorar os pontos críticos das transições de fase. Ela vai sentir esse aumento de entropia. Agora, se a gente for falar do parâmetro de Gneiss em si, né, parâmetro de Gneiss efetivo, a gente vai ter outras grandezas associadas, como a compressibilidade, o valor específico, nesse caso, a volume constante e o volume molar. Então, a gente vai ver mais à frente que, nesse caso, no parâmetro de Gneiss efetivo, as grandezas termodinâmicas elas vão se compensar. Então, por caso de Van der Waals, por exemplo, a gente vai ver à frente, a gente não vê a divergência com mudança de sinal no parâmetro de Gneiss efetivo, justamente porque ela considera outras grandezas termodinâmicas. Além disso, a gente também tem o parâmetro de Gneiss fonônico, que analisa o que acontece com a frequência dos fônos quando a gente varia o volume, certo? E já foi, o parâmetro de Gneiss já foi calculado para diversos modelos pelo nosso grupo, por exemplo, para o gás ideal, o gás de Fermi, onde ele é uma constante igual a 2/3, para o gás de Van der Waals, onde ele vai divergir quando o volume se aproxima do volume, e para a condensação de Bose-Einstein, só para citar alguns exemplos. Ok, conectando tudo isso, a gente vai chegar na transição metal-isolante de Mott, na discussão da coexistência de fases e a proposta da fase eletrônica de Griffiths. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a transição metal-isolante de Mott. A gente está falando aqui de correlação eletrônica, né, de efeitos de correlação eletrônica. Então, a gente começa falando sobre o Hamiltoniano de Hubbard. O que ele diz para a gente? Ele tem 3 termos. O primeiro é o termo associado ao termo de Hopf, que está justamente associado a como esses elétrons numa rede, eles podem ir de um sítio para o outro. O segundo é o termo de repulsão colombiana entre sítios diferentes, né, que está associado à repulsão, que um elétron no sítio vai sentir sobre o elétron que está no sítio vizinho. E o último termo, que é o termo U, que está associado à repulsão colombiana entre elétrons que estão no mesmo sítio, sempre respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Certo? Do ponto de vista de modelo de bandas, se a gente começar a pensar na transição de Mott, o que está acontecendo, né? Como que o metal vai virar isolante? O termo U, da repulsão colombiana, vamos supor um caso que ele é zero. E quando a gente começa a diminuir a temperatura, esse termo ele vai aumentando expressivamente. De maneira que quando ele se aproxima do valor da largura de banda W, a gente tem
um split das bandas. A gente passa a ter um gap entre essas bandas e que caracteriza uma fase isolante, certo? Então, a Revolução Colombiana 1, ela vai aumentando de tal forma que quando ela se aproxima da largura de banda e, consequentemente, do termo de Hopf, ela é praticamente equivalente à energia que o elétron tem que pagar para se mover. Então, ele localiza, ele fixa, ele localiza, certo? Ok. A gente tem diversos sistemas que apresentam essa transição. E aqui a gente está explorando um específico, que é da família BDTTF, né, um sistema orgânico quase bidimensional. Há duas moléculas, BDTTF, dão um elétron para o controle monovalente X. Quando a gente aplica pressão ou faz dopagem, né, tem dopagem, a gente consegue alcançar a transição de Mott ou sair dela, né? Então a gente consegue transicionar na região de coexistência de fases. Ok? Então, o que aconteceu? Na literatura, a gente tem experimentos para esse sistema mostrando o que acontece na transição de Mott. Essa transição é abrupta e descobriu que não, que essa transição ela acontece aos poucos, de maneira que a gente tem, por exemplo, uma matriz isolante, no primeiro caso, conforme a gente vai aplicando pressão, vão surgindo poças metálicas até que a gente atinge um limiar, que a gente pode falar que seria um limiar de percolação, por exemplo, onde a fase metálica ela domina. Então a gente tem, no meio do caminho, né, uma região de coexistência de fases que a gente alcança quando a gente vai variando a pressão. Como que isso foi observado? Através de medidas de constante de elétrica. A gente tem aqui no primeiro painel medidas de constante de elétrica para o sistema CAP-BDTTF2, COB2, CN3. Para várias frequências, certo? A gente vê um comportamento do tipo relaxer, né? Que tem um pico mais alargado. Conforme a gente aumenta a pressão, a gente tem um aumento expressivo de epsilon e a gente vai ter um shift dessa assinatura. Ela vai começar a ir para temperaturas mais baixas, até que a gente alcança um valor de pressão onde a constante de elétrica atinge valores negativos. E a gente pode pensar, faz sentido a gente ter valores de constante de elétrica negativo? E faz, porque a gente tem uma expressão para a constante de elétrica dependente da frequência, onde ela é dada por 1 menos ômega-p ao quadrado sobre ômega ao quadrado, onde ômega-p é a frequência de plasma, né? A frequência de oscilação de carga nesse sistema, que só vai ter quando a gente tiver um sistema metálico, uma fase metálica. Então, a constante de plasma ela vai ser muito maior do que a frequência do experimento e a constante de elétrica ela vai atingir valores negativos, que é justamente o que a gente vê aqui. Então, o que os autores fizeram? Eles fizeram medidas de constante de elétrica variando a pressão para justamente ver como está sendo a formação dessas poças. Ok. De posse desses dados, os autores fizeram um diagrama onde eles aplicam a chamada equação de Wigner para eles determinarem a fração metálica naquela matriz isolante, certo? Em termos de temperatura, de repulsão colombiana e de largura de banda. A pressão ainda ela pode ser reescrita, e alguns autores fazem, em termos de U sobre W. Certo? Então a gente tem aqui esse diagrama que mostra que, conforme a fração metálica vai aumentando, as constantes de elétrica vai aumentando, até que quando ela chega no valor de x igual a meio, ela tem mudança de sinal. Então a gente tem um aumento muito expressivo até x igual a meio, mudança de sinal, valores negativos, até que a gente chega em valores relativamente pequenos. Certo? Um comportamento extremamente similar ao que a gente viu para a expansão térmica nas transparências anteriores. De posse disso, o professor trouxe para a gente essa discussão. Nós começamos a trabalhar nesse artigo, que foi publicado no Journal of Applied Physics, onde a gente propõe a fase eletrônica de Griffiths próxima da transição de Mott, justamente associada a essa região de coexistência.
Ok, vamos entender, então, nesse diagrama, o que está acontecendo, né? A gente tem valores limítrofes de redução colombiana que vão determinar, delimitar essa região de coexistência. Dentro dessa região de coexistência, a gente tem uma linha de transição de fase de primeira ordem que termina num ponto crítico. A gente tem poças metálicas que estão inseridas numa matriz isolante, certo? E aqui, assim como lá no caso da água super esfriada, pensando, nós temos duas configurações possíveis. Nós temos partículas que vão estar na configuração metálica, partículas que vão estar na configuração isolante. Então, a gente pode aplicar, adaptar o modelo de Ising para a gente também contar essas poças. Certo? E é o que a gente faz. A partir da contagem dessas poças, nós determinamos a energia total, que vai ser a energia que nós tínhamos antes, menos um delta epsilon multiplicado pela quantidade de partículas que a gente vai ter. Onde esse delta epsilon a gente entende como a energia necessária para que essas poças metálicas elas possam emergir na matriz isolante. Okay? Então, a gente tem a região de coexistência delimitada pelas chamadas Spiral lines, os valores críticos de redução colombiana, como eu comentei. A gente entrega um modelo de Ising, onde a gente considera S igual a mais meio para as poças metálicas e S igual a menos meio para a matriz isolante. Delta epsilon representa essa energia de interação entre as poças metálicas e matriz isolante, energia que as poças precisam para emergir nessa matriz. E através do modelo de mistura, onde a gente aplica a energia de mistura de Gibbs, a gente consegue construir a energia livre de Gibbs para esse caso, certo? Sendo X fase metálica ou menos X fase isolante. Perfeito. Então, nós podemos, assim como uma água super resfriada, ter uma expressão para a entropia, onde a gente considera uma soma entre a entropia configuracional, associada a essas duas configurações possíveis, e a entropia de partícula livre, que está associada a como essas partículas elas estão dentro de cada poça, por exemplo, ou na matriz isolante. A partir da entropia, nós podemos determinar a pressão através dessa relação de Maxwell, certo? Então, a gente tem uma expressão da pressão que depende do volume total da pressão metálica e a gente pode determinar outras grandezas termodinâmicas, como aqui a compressibilidade do termo. Então, se a gente olhar para a energia livre, no caso onde a gente não tem nenhuma poça metálica, a gente só tem um mínimo, a gente só tem a fase isolante, ela predomina. Conforme a gente aumenta a delta epsilon, a gente tem a emergência das poças metálicas, então a gente tem uma região meta-estável com 2 mínimos, certo? E se a gente continuar aumentando, a gente vai chegar que esses 2 mínimos eles vão atingir aqui os valores limítrofes de X, a gente vai ter a predominância da outra fase. E a gente tem que a entropia ela vai ser máxima para quando a gente tiver X igual a meio, Conforme a gente viu no diagrama anterior, a gente tem um aumento muito expressivo da expansão constante dielétrica quando a gente está próximo de X igual a meio. Ok. Aí, como a gente está falando aqui de variação de pressão, a gente usa um parâmetro de Gunnar para o calórico, onde a gente vai ver, onde ele é escrito por ΔT e ΔP, a gente varia a temperatura ao variar a pressão, certo? E também a gente pode aqui chegar ao chamado parâmetro de Gunnar elétrico, certo? E reescrever em termos da constante dielétrica. Então, a gente vai tomar 2 caminhos daqui para frente. O primeiro é a gente usar a pressão metálica para a gente explorar a região de coexistência via parâmetros de Gunnar para calórico. E o segundo é a gente usar os resultados que a gente tem em mãos de constante dielétrica para explorar o parâmetro de Gunnar elétrico. E o que acontece quando a gente segue esses 2 caminhos? A gente chega no mesmo lugar. A curva em vermelho representa
o parâmetro de Brunhausen dado calórico e os pontos brancos, onde a gente é guiado aqui por essa linha preta, representam o parâmetro de Brunhausen elétrico, calculado a partir dos dados de constante de elétrons que estão aqui no inset da figura. Ok? Tudo isso para uma temperatura fixa. O que a gente vê? Um aumento expressivo do parâmetro de Brunhausen e mudança de sinal conforme a gente varia a pressão, certo? E isso ocorre para quando a gente tem um valor crítico de 1 sobre W, que está associado justamente a gente ter x igual a meio. Certo? Indo mais a fundo nessa análise, a gente aplica o modelo de Abramov, canalino, né? Onde a gente tem uma expressão para a gente determinar o tempo de relaxação a partir de temperatura, volume e o próprio parâmetro de Brunhausen, né, de gama. Esse modelo junto, associado à aproximação de ligação forte, para a gente ter as informações de largura de banda, nos permitem calcular gama, em termos do tempo de relaxação e de 1 sobre W. Okay? E a gente vê novamente uma curva com resultado extremamente semelhante ao que a gente viu anteriormente, também com um aumento expressivo e mudança de sinal. Então a gente vê que aqui a gente tem uma dependência muito grande do tempo de relaxação. E o próprio tempo de relaxação ele tem um aumento muito expressivo quando a gente está próximo de x igual a meio, certo? De maneira que a gente pode dizer que a gente tem um slowing down aqui próximo a x igual a meio. Então a gente tem desordem, né? Porque a gente tem essas configurações ali espalhadas na matriz isolante, essas poças metálicas, e a gente tem slowing down. Isso é uma característica de uma fase do tipo Griffiths, onde, por exemplo, no caso canônico, que é o caso magnético, a gente tem regiões ferromagnéticas numa matriz paramagnética, por exemplo, como é o caso dessa figura que a gente vê. Só que no nosso caso, as nossas regiões raras seriam regiões raras metálicas que estão imersas numa matriz isolante, ou vice-versa. Certo? A gente pensou muito, e foram longas discussões com o professor sobre isso, se esse caráter da coincidência de fases, isso era algo universal. Então, nós aplicamos para um modelo bem estabelecido na literatura, que é o sistema de Van der Waals, né? A atração líquido-gás, usando as expressões de Van der Waals. Para o caso de Van der Waals, a gente tem expressões muito bem conhecidas, né? E a gente tem o chamado covolume, como mencionei anteriormente, que é uma região somada ao volume da partícula, a qual as duas não conseguem se aproximar, porque a gente tem repulsão entre elas. E a gente pode calcular um parâmetro de Brunhausen efetivo para o gás de Van der Waals, certo? Pois a gente conhece a resposta térmica e a CP menos CP. E a gente chega com a expressão que eu mostrei anteriormente, onde a gente vê que quando a gente se aproxima do covolume, a gente tem um aumento muito expressivo do parâmetro de Brunhausen efetivo. Ok. Pensando em termos ainda do calor específico, a gente pode analisar o que acontece com ele ao variar o volume, e a gente observou que quando a gente se aproxima de 3 vezes o volume, a gente tem um aumento muito expressivo de CP sobre CV, certo? E a partir disso a gente consegue montar um diagrama de fases P versus V para várias temperaturas, né? Para uma transição líquido-gás. E, usando a construção de Maxwell, traçar essa região de coexistência líquido-gás. Então a gente tem aqui um caso muito semelhante ao que a gente viu em Mott, certo? Então é esperado que a gente consiga aplicar os conceitos de coexistência de fases aqui também. Que o parâmetro de Brunhausen também tem um comportamento peculiar para a transição líquido-gás. Então, para o volume crítico, o gaminha, que é essa expressão de CV, ele apresenta um aumento expressivo, que é independente da temperatura, e a gente consegue reescrever as expressões em termos dos parâmetros críticos, pressão, volume,
e temperatura também para o pH de Van der Waals. Além disso, através do método de construção de Maxwell, a gente consegue obter um diagrama que mostra a região de coexistência. Certo? Agora, aplicando toda a nossa análise de parâmetros de Brunel, a gente tomou novamente dois caminhos. No primeiro, a gente analisou o que acontece com a razão do Brunel, na alfa sobre CP. Alfa sobre CP, nesse caso, ele tem um aumento muito expressivo e mudança de sinal quando a gente se aproxima das spinal lines. Então, gama, usando as expressões de Van der Waals, gama vai delimitar toda a região de coexistência de fases. Ele vai dizer para a gente onde estão as spinal lines nesse caso. Agora, se a gente faz uma análise em termos do parâmetro de Brunel efetivo, a gente não vê nenhum momento específico, não vê mudança de sinal, porque a gente entende que as grandezas termodinâmicas, como ele envolve outras grandezas termodinâmicas, as grandezas termodinâmicas estão se compensando nesse caso. Certo? Durante a pandemia, nós somos físicos experimentais e, infelizmente, a gente teve que ficar em casa. Então, o professor trouxe para a gente essa fonte de pesquisa que eu particularmente gostei muito, de poder colaborar, de poder trabalhar junto, onde a gente vai aplicar agora uma adaptação do modelo DISE para a gente entender interação entre pessoas, né? No caso, epidêmico. Novamente, a gente tem interação entre primeiros vizinhos, né? Se a gente pensa aqui na interação entre uma pessoa não infectada e uma pessoa infectada, certo? A gente pode colocar aqui um parâmetro de interação, datar epsilon também, e novamente a gente pode contar, né? Contar pessoas infectadas, pessoas não infectadas, onde a gente pode considerar P igual a meio para uma pessoa infectada, P igual a menos meio para uma pessoa não infectada. E usar isso para a gente determinar o número total de pessoas, certo? Após a contaminação. Né? Então a gente tem CH, que são pessoas saudáveis, total de pessoas saudáveis, menos o número de pessoas doentes ou que, infelizmente, se foram em decorrência da doença. Ok? Esse trabalho foi escrito durante a pandemia e, apesar dele estar fora do escopo do meu projeto de doutorado, ele é o nosso trabalho mais citado. Aqui está 29, mas não está atualizado, ele foi citado mais de 48 vezes pela última vez que eu vi. Ele foi muito acolhido pela comunidade. E a gente é muito feliz de ter feito esse trabalho. Esse trabalho a gente explora diversos modelos epidêmicos. Certo? Então a gente começa buscando uma função onde a gente consiga entender o comportamento de uma curva epidêmica. A gente traz o primeiro caso testando uma distribuição gaussiana para o número de novos casos. Né? A gente tem os dados aqui da Coreia do Sul, são dados do início da pandemia, certo? E o que a gente fez? A gente falou, poxa, o que vai fazer essa curva diminuir? O que vai alargar essa curva? Não é? Como que a gente consegue parar uma epidemia? Não tendo contaminação. Como que a gente não tem contaminação? Se as pessoas ficarem em casa, né? Se as pessoas fizerem quarentena. Então, a gente inseriu um parâmetro que depende do número de pessoas em quarentena. E esse parâmetro ele vai achatar essa curva. Certo? Então, conforme o parâmetro diminui, né? Ou seja, a gente aumenta o número de pessoas em quarentena, a gente tem uma diminuição dos novos casos diários, assim como um alargamento da curva, significando que as pessoas estão levando mais tempo para contaminar umas às outras. Além disso, uma função amplamente explorada na literatura para esse tipo de interação é a função logística, aplicada aqui para o número total de pessoas infectadas. Certo? Então, ela descreve muito bem a variação do número total de pessoas infectadas ao longo do tempo, até a gente ter uma estabilidade. Né? Chega um tempo que as pessoas param de se contaminar, né? Elas fazem quarentena, elas tomam vacina, e a gente consegue estabilizar a doença. Então, esse achatamento aqui final é um sinal de que está aparentemente controlada a doença. E nós percebemos
que ela tem uma similaridade muito grande com a função de distribuição de Fermi-Dirac. Então, nós pensamos, nós podemos adaptar modelos, relações bem estabelecidas da física da matéria condensada para entender epidemias? E a resposta é sim. A gente faz aqui um paralelo com a física da matéria condensada para trazer uma beleza que a gente chama de capacidade de infecção, que é uma adaptação do calor específico do gás de Fermi. Então, a gente vê que a gente tem um aumento, se a gente considerar o caso que a gente viu anteriormente, né, do número total de infectados, a gente vai tendo um aumento da capacidade de infecção, só que quando a gente está próximo de atingir aquela condição final, onde a gente tem estabilização da doença, a gente vai ter essa redução da capacidade de infecção. Então, ela descreve essa adaptação do calor específico do gás de Fermi, está descrevendo muito bem o que está acontecendo com a capacidade de disseminação da doença naquele momento. Perfeito. Por fim, a teoria de percolação e rede de Bethe. Eu falei muito rapidamente lá na parte de mote sobre limiar de percolação, né? Que é realmente praticamente a mesma coisa que a gente vai ver aqui, certo? A gente pode usar também a teoria de percolação para a gente entender a disseminação de doenças, certo? Onde a gente tem, por exemplo, nesse caso, um paciente 0 que pode contaminar 3, cada um desses 3 vai poder contaminar 2, certo? Se a gente põe, por exemplo, essa terceira pessoa em quarentena, a gente deixa de contaminar todas essas pessoas abaixo dela, ok? Então, a probabilidade de percolação, ela está associada com a disseminação da doença, de maneira que quanto maior o número de caminhos bloqueados, quanto mais pessoas a gente conseguir colocar em quarentena, menor será a probabilidade de percolação, de disseminação dessa doença. E se a probabilidade de percolação ela for menor do que o limiar de percolação, né, que esse valor, entre aspas, crítico, a gente não tem mais disseminação da doença. Sobre a parte teórica, gente, era isso, né, que depois parece estranho, porque eu falei muito rápido, mas são anos de estudos, de discussões com o professor. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte experimental, que a gente explorou um pouco antes da pandemia, né, que são as medidas de polarização elétrica e a polarização de raios solar. Primeiro, falar um pouquinho sobre o nosso lab. O Solid State Physics Lab, ele está aqui em Rio Claro, né, na Unesp de Rio Claro, coordenado pelo professor Mariano. A gente tem um criostat Tesla PT, que consegue atingir temperatura de até 1.4 Kelvin. Nós conseguimos aplicar campos magnéticos de até 12 Tesla. Para resfriar esse sistema não é algo simples, é algo extremamente complexo e demorado. A gente leva em torno de 40 horas. A gente precisa atingir um vácuo da ordem de 10 a menos 6 milibar, certo? Mas com equipamentos que nos permitem medir resistividade versus temperatura, tensão versus temperatura, corrente elétrica, constante de elétrica, magnetorestrição e expansão térmica. Ok? A gente possui uma fonte de capacitância com resolução de 10 a menos 6 picofarad e frequência fixa de 1 kHz. Na parte experimental, a gente explorou o sistema TMTTF2PF6D12. Ele também é um condutor molecular orgânico, só que aqui a gente está falando de um sistema que é quase unidimensional, né? Esses sistemas, eles são de muito interesse da comunidade científica, porque eles têm um diagrama de fase muito rico. Então, no nosso caso, falando do PF6D12, a gente vai ter transição metalizante de MOT e o que era do nosso interesse, que é a transição de carga modelada, para a gente explorar possível caráter multiferróico nesse sistema. Como a gente faz medidas nesses sistemas, né? A gente faz o chamado contato de 2 pontos, onde a gente simula um capacitor de placas paralelas, né? 2 faces são pintadas com tinta condutora e a gente coloca fios de ouro, certo?
que é isolante. Então ela não interfere nas medidas, né? Tudo que a gente medir é realmente só aqui da nossa amostra. E essas amostras, elas foram fornecidas pelos colaboradores do professor Mariano franceses, Jean-Paul Pouget e doutora Pascal. Certo. Nós fizemos medidas de polarização elétrica versus temperatura. Essas são medidas extremamente difíceis e complexas de serem realizadas, porque qualquer variação de carga, qualquer interferência, a gente não consegue mais medir, certo? E como que a gente faz? Em altas temperaturas, a gente faz um curto-circuito nessa amostra, para a gente descartar qualquer polarização residual que possa ter nela. Então, a gente aplica um campo elétrico e reduz a temperatura até em torno de 9 Kelvin. Quando a gente está em baixas temperaturas, a gente tem que ter todo cuidado, mesmo para tocar nos cabos, a gente usa luva de látex, a gente evita acender as luzes do laboratório, tudo para ter o mínimo de interferência possível. E a gente também faz um curto-circuito em baixas temperaturas, certo? Depois, a gente faz um warm-up, um aquecimento, até em torno de 100 Kelvin. Por quê? Porque a temperatura de transição de carga ordenada desse sistema é em torno de 87 Kelvin. Então, se a gente for até 100 Kelvin, é esperado que a gente tenha os resultados que a gente está procurando, certo? E o que a gente mede aqui é a chamada corrente de despolarização. Então, a gente vai medir a constante... a corrente elétrica ao se variar a temperatura, certo? Só que quando a gente aquece, a gente aumenta essa taxa para 40 Kelvin por hora. De posse desses dados de corrente, a gente precisa fazer uma análise desses dados, né? A gente faz uma integração para que a gente consiga obter as informações de polarização. E o que a gente espera ver é um comportamento do tipo parâmetro de ordem, como prescrito no modelo de Landau. Certo. Nós fizemos dois tipos de medidas para esse sistema. O primeiro é a constante dielétrica, certo? Onde na temperatura de transição a gente tem que ver um aumento muito expressivo dela. Certo? A gente está tendo uma transição, a gente tem alguma entropia, então essas grandezas elas têm que sentir, elas têm que mostrar isso, tem que ter essa assinatura ao atingir essa temperatura crítica. Só que o que a gente observa aqui? Duas assinaturas na constante dielétrica. Uma em torno de 87 Kelvin, que é esperado, e outra em torno de 50 Kelvin, um pouco abaixo de 50 Kelvin. Nós fizemos as medidas de polarização elétrica por outro método, usando lá a corrente de despolarização, nós vimos a mesma coisa. A gente tem uma assinatura aqui em torno de 50 Kelvin aproximadamente, e a gente tem uma outra assinatura, né? A gente vai ali para zero, a polarização, em torno de 90 Kelvin. Analisando a literatura, a gente chegou à conclusão que esse primeiro caso aqui, a gente está vendo a chamada polarização de Maxwell-Wagner. O que é isso? É uma polarização interfacial. Lembra que eu falei que a gente pinta as faces da amostra com tinta condutora? Quando a gente faz isso, a gente está criando uma contribuição de polarização entre a amostra e a tinta condutora, que é exatamente como tem mostrado aqui. E a gente também tem uma contribuição de entropia que vai estar associada à polarização de Maxwell-Wagner, né? E aí, novamente, eu aproveito para citar aqui o paper do nosso grupo sobre efeitos calóricos, onde a gente vê que a gente tem aqui um S-int, que é justamente associado a essa polarização interfacial, a contribuição de entropia que a gente tem para esse caso. Perfeito. Por fim, as conclusões sobre a primeira parte do trabalho, né, coexistência de fases. A gente chega à conclusão que o parâmetro de Gunaiser ele é uma ferramenta apropriada para investigar regiões de coexistência, através do modelo de misturas, tanto para a transição de Mott quanto para o gás de Van der Waals, né, para o sistema de Van der Waals. A região de coexistência de fases da transição de Mott, ela pode ser vista como uma fase eletrônica do tipo Griffiths. O modelo de Avramov ele é capaz de capturar o aumento do tempo de relaxação
que a gente vai ter algumas áreas de transição de primeira ordem em caso de morte. Sobre modelos epidêmicos, a gente consegue adaptar novamente o modelo de ISE para explorar o número de novos casos de Covid-19 e, além disso, a gente avaliar qual é o papel da quarentena na curva epidêmica. A disseminação do Covid pode ser analisada em termos de conceito de teoria de percolação, onde cada caminho vai representar uma pessoa que pode estar infectada ou não. E funções estatísticas, como a distribuição gaussiana, a distribuição logística, elas são capazes de descrever o comportamento de novos casos de ARES e casos totais de Covid-19. E sobre a análise experimental da polarização elétrica, a gente conseguiu melhorar o método de medida de corrente de despolarização, e esse método ele é uma ferramenta apropriada para a gente medir polarização elétrica nos sistemas moleculares orgânicos. Isso tudo sendo corroborado pela equivalência das medidas de constante elétrica. Durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de participar de 5 publicações científicas, e a gente tem ainda um artigo submetido acerca da parte de Van der Waals. Também pude participar de 2 eventos, sendo um deles internacional, em referência na área de correlação eletrônica, e o outro de outono da SBF, levando o nosso trabalho sobre a seleção de mods. Agradeço a CAPES pela bolsa de estudo durante esses anos, a FAPESP, CNPq e o GCE, assim como o Programa de Pós-Graduação em Física. E é isso. Obrigada, gente. Bom, a gente costuma aqui, sem delongas, nós nos reunimos, conversamos, foi longo. Você vai carregar a partir de agora o título mais importante da carreira acadêmica. Parabéns, Isis. Tá? Tirar uma foto aí com a gente. Tá? Tirou uma foto. Tirar uma foto aí, moçada. Vamos mandar no grupo dos seus ex-colegas. Vocês vão ficar felizes, né, professora? Vamos tirar uma fotinho só nossa aqui com o pessoal, porque eles têm compromissos. E aí a gente vai só se...